Oi, gente, vamos falar hoje sobre correntes de retorno, que são perigosas e muito comuns nas praias. Compreender como identificá-las e escapar delas é crucial para garantir a segurança dos banhistas. E é por isso que, é claro, você está assistindo esse canal. Então, vou pedir um pouquinho para você parar e se inscrever agora no canal, deixar o seu like também. Continuando o nosso assunto. O que é uma corrente de retorno e por que ela é tão perigosa? Uma corrente de retorno é um fluxo de água muito forte que se move da costa para o mar e é perpendicular à praia. Ela surge quando a água quebra na arrebentação e precisa retornar para o oceano. Tudo que vem tem que voltar, criando assim, neste espaço, um corredor de água que pode arrastar nadadores para muito longe da costa, como vocês viram aí nas imagens. E como é que eu posso identificar ela? Olha só, existem alguns indícios. A água, ela tende a ficar com uma aparência mais diferente que a água que está numa área de banco de areia, uma área um pouco mais tranquila e segura. Geralmente, a água fica muito mais turbilhonada, fica com mais aspecto de suja ou mais com característica da própria areia ao seu redor. Então, também está um pouco mais fria a água, porque é uma área de corrente de retorno. Então, a tendência da água é realmente ser um pouco mais fria do que os pontos que são mais seguros. Há também uma linha de espuma que identifica os detritos que se movem continuamente lá para o meio do mar, que a corrente de retorno pode interromper os padrões de onda. Exatamente no ponto onde existe a corrente de retorno, não tem um fluxo de quebra de onda tão intenso. É exatamente pontos onde a gente acha que é mais tranquilo, que menos onda, eu não quero que a onda quebre em cima de mim, e aí a gente acaba indo para esse ponto específico. Pode ser uma cilada. Se você está indo para um lugar onde que a onda não está quebrando, é exatamente nesse lugar que tem a corrente de retorno e formam verdadeiras valas. Eu coloquei aí uma animação que eu fiz, mostrando banco de areia, onde tem banco de areia do ladinho a gente tem uma área mais profunda, é a vala. Então, olha só nessa imagem, nós temos os lugares onde a onda está quebrando e o outro lado também. Mas aqui no meio a onda não quebra igual e tem poucas pessoas realmente porque só respeitou a sinalização. É verdade que surfistas gostam muito de áreas onde tem corrente de retorno? Tem alguma relação? O surfista pega a corrente de retorno exatamente para ir para a área mais funda e conseguir fazer aquelas manobras mais legais. Então, ele nunca vai entrar no lugar onde vai ter dificuldade, que ele vai ter mais obstáculos, que a própria onda quebrando ali constantemente sobre a prancha pode dificultar ele acessar o ponto mais profundo. Então, eles querem agilizar e pegar o máximo de ondas possíveis. Eles vão pegar exatamente esse trecho. Então, onde tem surfista, gente, ali tem corrente de retorno. E onde que ele está entrando constantemente é a área de corrente de retorno. Então, não fica ali, não. Fica no lugar mais seguro, onde a indicação da bandeira é a mais adequada. Olha só, então, nos lugares mais comuns para a formação de corrente de retorno são exatamente entre os bancos de areia. E a água tende a concentrar e fluir com mais força nesses canais. E olha aqui, gente, fica muito atento, porque os bancos de areia, eles podem movimentar. Então, a corrente de retorno, ela pode sim mudar de posição e intensidade devido a, por exemplo, uma grande tempestade que vai causar um turbilhonamento intenso da água sobre aquele local, após uma ressaca também do mar. E o mar ficando muito agitado, de forma imprevisível, ele pode criar uma nova corrente de retorno exatamente num local que frequentemente você se banhava e nunca teve corrente de retorno. Então, independente se você já frequentava esse local com muita frequência, se ali tem um banco de areia e se passou por um período de muitas chuvas, com muita ressaca, esse ponto pode ter sido escavado, causar então uma erosão costeira causada exatamente pela ação dessas ondas super fortes, do vento intenso, e aí, infelizmente, configurar
uma vala se formando nesse espaço que você já conhece e gosta bastante, ok? Então, nem sempre a corrente de retorno ela vai ficar fixa. Existem algumas formas de relevo que realmente até via satélite você percebe que existe uma vala ali. Eu já coloquei no outro short que ficou bem viralizado. Eu vou deixar na descrição, você pode ver ali de novo, que mostra as estruturas da própria costa que são formadas, formações geomorfológicas naturais que têm exatamente uma vala e por isso corrente de retorno, né, gente? Como sair da corrente de retorno? Tem jeito? Primeira coisa, gente, é manter a calma, porque as pessoas exatamente acabam se afogando por causa do pânico. E se a pessoa não sabe nadar, realmente nós temos aí um problema maior. Então, a pessoa que não sabe nadar, ela tem que estar sempre com outra pessoa, para evitar que, se ela for arrastada para o fundo, essa pessoa que acompanhe ela saiba nadar e saiba também fazer resgate, né? Porque não adianta só saber nadar, porque senão mesmo sabendo nadar na praia é diferente da piscina. A piscina não tem a mesma mobilidade, a mesma movimentação de ondas, de ventos, tá? Então, primeira coisa, manter a calma. A corrente de retorno, ela não puxa as pessoas para o fundo. O que faz a pessoa afundar é o desespero, o pânico, aquela euforia que a pessoa fica com medo muito intenso. Ela acaba não conseguindo fazer aquele movimento natural que a gente consegue fazer, boiar, né? Boiar na água. Então, ela acaba afundando sim. Se você conseguir boiar, você vai ter que nadar contra. Não pode nadar contra a correnteza. Isso aí causa um desgaste físico muito grande e a pessoa acaba afogando porque ela fica cansada, ela fica exausta, né? Então, você tem que nadar lateralmente à praia. Ou seja, se tem uma área que tem um monte de pedra, não vai para aquele lado. Vai para o lado, como se você estivesse nadando lateralmente à praia, olhando para a areia da praia, saindo desse ponto específico que está te empurrando. Você deve encontrar, logo do lado da corrente de retorno, um banco de areia. E aí, você vai ver as ondas já saindo, quebrando em cima de você. Consequentemente, ela vai acabar te julgando mesmo. Você pode até levar um caldo, dependendo da quantidade de desgaste que você já passou nessa aventura, infelizmente, né? Que às vezes a gente não é boa. Você pode acabar pegando por uma grande onda e ela vai próprio te arremessar contra a areia da praia. Mas você tem que sair desse canal que vai te empurrar para o fundo do mar, ok? Então, flutuar, nadar lateralmente à praia, olhar para o seu redor se tem pedras, para você não ser arremessado para uma área onde tem ondas que são quebradas em cima de pedras, em cima de rochas, ok? Ah, mas como que você vai saber se tem corrente de retorno? E como você pode evitar ser pego por uma corrente de retorno? Ó, gente, a primeira coisa é nadar em praia supervisionada, que tenha possivelmente indicativos de que há um determinado ponto com corrente ou não. Então, se tem guarda-vidas, você segue as orientações, porque ele não está lá para atrapalhar a vida da gente. Ele, na verdade, está ali para nos resguardar de ter um infortúnio, né? Uma situação que a gente não vai gostar ou perder alguém que você ama, tá? Então, se tiver uma praia supervisionada, fique tranquilo, mas obedeça a sinalização, não vá se aventurar na bandeira vermelha, onde tem bandeira vermelha. Antes de você entrar na água, você vai ter que observar onde que tem ondas, tá? Tendo ondas, ali tá um lugar melhor pro nado, tá? Não nadar sozinho, porque não é legal. Então, se você não sabe, conhece o local, pode ter vários buracos na areia, porque o que eu falei anteriormente, quando tem chuva, então a movimentação fica muito turbilhonada, muito intensa, pode formar buracos na areia. Você às vezes está achando que está no rasinho e de repente quebra uma onda em cima de você e você cai dentro do buraco, você sai todo arranhado, sai todo machucado. Então, evite nadar sozinho, além também do risco de afogamento, tá? As áreas de risco que estão indicadas pelas bandeiras, não entre jamais, porque a gente tem um problema. E tem gente me perguntando o que seria, então, a corrente de retorno e a maré. São coisas diferentes, tá? A corrente de retorno é o fluxo que vai empurrar, né? Vai puxar a pessoa. A maré, eu já fiz um vídeo, vou deixar na descrição, você pode pegar e acessar, é muito interessante. É um movimento periódico de 6 em 6 horas que
o mar sobe e desce. Se você não conhece o local e não sabe o horário da tábua da maré, olha lá no site da Marinha para você identificar o momento onde tem a maré baixa e o momento do dia que vai ter a maré alta. Cuidado, porque às vezes a gente acha que é aquilo ali que é o mar mesmo, 6 horas depois pode mudar totalmente. Se você estiver muito longe da costa, não vai dar tempo de chegar em terra firme, né? E pode ser surpreendido por grandes ondas ou aumento do nível do mar muito rápido, repentino. Então, tome cuidado, principalmente se você for com crianças. Mas confere o vídeo lá, vai ser muito bom se você ficar informasse melhor sobre esse assunto, tá bom? As correntes de retorno são perigosas apenas para nadadores fracos? Não, gente, ela é perigosa para qualquer um. Inclusive para quem gosta só de nadar em piscina, porque não é a mesma coisa. Corrente de retorno pode ser perigosa para qualquer nível. Primeiro porque a pessoa, se ela ficar esforçando demais e cansar, nadando contra a corrente de retorno, ela pode também sofrer um risco de afogamento muito grande, tá? Então, não é todo mundo que pode sair entrando assim simplesmente, porque a gente sabe nadar em piscina não é a mesma coisa. Então, precisa de um exercício mais frequente, conhecimento mais apurado sobre esse assunto, ok? Outra coisa, não nade embriagado. Pessoa que está consumindo álcool. É muito comum as pessoas que até conhecem o local, já tiveram experiência, afogar em praias super simples, super rasinhas, sem riscos mais aparentes, tá? A embriaguez ela é alto risco para quem está ali curtindo uma praia, tá? E se eu ver alguém afogando que foi puxado para a corrente de retorno, o que eu posso fazer? Você deve fazer se você vir alguém realmente sendo arrastado por uma corrente. Primeira coisa é pedir ajuda. Se você não sabe nadar, você não pode entrar ali para tentar salvar aquela pessoa, que vai ser 2 pessoas que vão estar em risco, ok? Então liga para o serviço de emergência, chama alguém, chama o salva-vidas se estiver perto. Se você tiver alguma habilidade para natação, conhecer o que você está fazendo, você pode jogar um objeto flutuante. Por exemplo, às vezes você tem uma prancha, às vezes você tem alguma coisa ali que vocês estavam usando para curtir. Então, joga esse equipamento, esse instrumento, para essa pessoa se agarrar e não afundar, tá? Porque no desespero ela pode afundar. Não entra na água para tentar resgatar a pessoa se você não sabe fazer o resgate, se você não teve treinamento para realmente transportar uma pessoa que está em processo de afogamento, porque senão ela pode te acabar também te afundando, tá? Então tem que ter muito cuidado. Onde você pode encontrar mais informações sobre esse assunto? Olha só, nos sites da Marinha, os sites de segurança aquática, você precisa realmente informar em qualquer lugar que você estiver acessando, porque é uma prevenção que você pode ter e salvar sua própria vida, né? E a vida de outras pessoas. Informe-se sempre do local onde você vai. Se teve alguma notícia de afogamento nesse ponto específico que você vai curtir, para você não ter nenhuma surpresa. E aí, gente, claro, né? Eu já fui chegando na praia. Se eu ver um salva-vidas, eu chego para ele para perguntar se tem alguma coisa diferente, alguma tempestade que aconteceu naquele dia, na véspera do dia que eu tô lá na praia e tal. Então, eu não deixo parar, não. Não perco oportunidade. Então, eu vou lá e converso com eles para saber por quê. Resguardar a minha criançada, né? Os sobrinhos e todo mundo, porque eu não quero saber de confusão, de perigo. E olha só o que ele respondeu a respeito do ponto onde a gente estava. Acho que fica difícil você individualizar, mas ali do alto seria melhor. Só que ali você vê que as partes que estão marrom, com a corrente parecendo que ela está entrando para dentro do mar, é uma corrente de retorno. Pode estar abrindo também bocas, que são chamadas valas, que vão de fora a fora, até encontrar essa corrente de retorno e ganhar mais força ainda para dentro do mar, entendeu? É assim que então, mas aqui então não tem um banco de areia? Aqui, o banco de areia que temos é aqui na frente. Esse aqui mais raso, né? Que também são onde que as valas estão passando. E logo mais ali na frente, você vê que tem uma parte mais escura ali, amarronzada, que você individualiza uma corrente de retorno ali, uma possível corrente de retorno, que ela pode estar abrindo e ganhando mais força. Entendeu? Que é onde está aquelas crianças ali praticamente. Aqui pro lado de cá, ali, ó, ali tem. Lá na frente, aquela lá é gigante. Lá de cima, lá do campinho. Né? Lá naquele ponto lá, ali. naquela ali, ó. Que tá ali, ó. Ali na frente. De cima do campinho dá pra você ver bem melhor. Tá. De cima
cima, do alto, você consegue ver a mancha certinho, você tá entendendo, da corrente. Porque dá pra ver o barco indo pra lá. Sim, é areia, né? exato, areia, a mancha de areia. É ali que a gente visualiza melhor, né, no caso. Você vê que tem uma ali, depois das crianças, na parte lá, ó, tá vendo? Uma mancha mais escura lá na frente. Ah, tá. Então toda praia tem corrente de retorno. Toda praia tem corrente de retorno, só tem que Independente se ela é ficar de rasinha olho. ou não. E exatamente, tem que ficar de olho aonde ela está concentrada. Tem correntes que elas se movem, elas não estão sempre no mesmo lugar, e outras correntes que elas são fixas. Aí a gente dá mais atenção nas correntes fixas e fica de olho naquelas que se movem com mais constância. E tem alguma coisa a ver com a espuma da areia? Não. Isso daí a gente procura estar sempre orientando as pessoas para elas ficarem aonde as ondas, no caso, estão vindo. Não aonde a água está voltando, né, no caso. Às vezes a onda ela dá uma, parecendo que tem uma, tá quebrando, quer dizer que ali tem uma corrente de retorno, virando assim. Aqui, ó, desse lado de cá tá começando a abrir uma correntezinha, porque ela quebra lá e quebra aqui. Aí essa água, ela tem É a que parte fazer do centro que não tá volta. quebrando, aí quer dizer que Isso. tá tendo uma corrente. Aqui, nesse ponto aqui mesmo. Aqui tem uma corrente de retorno. E ela é muito imprevisível. Às vezes você nem vê ela formando. Do nada, quando você vê, já tá puxando muito, você não entende por que tá puxando muito. Quando você vai ver, você tá dentro de uma corrente e não sabe. E Muitas pessoas usam o quê? Ah, vou nadar contra. não tem jeito. Não é indicado. Nadar lateral ou nadar sentido entrando mesmo no sentido mar. E pedir socorro, né? Levantar as mãos, balançar os braços, que aí a gente consegue estar visualizando e vendo que a pessoa está em dificuldade. Igual o rapaz ali, ele estava numa corrente de retorno, só que aí ele acabou fazendo o quê? Ele nadou lateral, beleza. Só que ele nem viu que ele estava numa corrente de retorno. Nem sabe. E depois que a gente veio para apitar, né? exatamente. Você vê aquela marrom lá, a mancha marrom lá? É uma corrente enorme. Ah, lá na frente. Isso aí. Ah, entendi. Isso aí. Então depois eu vou subir lá no campinho pra Isso, você tentar vai dar uma visualizar visualizada. melhor. Então o banco de areia ele pode mudar. Pode mudar. E essa água, assim, ela dá um indício de alguma coisa quando Não, tá no chão? aqui não. Tá indo pra um ponto específico? Não, aqui é normal. Sempre isso daí é o vai e vem, né, das ondas. O vai e vem das ondas. Só que ela tem a concentração de onde que ela volta para dentro do mar. Essa massa de água que vem com as ondas, ela tem um canal certo que é chamado corrente de retorno, que ela sempre volta para o mar. O banco de areia ele é móvel ou ele... O banco de areia ele costuma estar, ele já está mais, ele já é um local onde as pessoas conseguem dar pé, já é um local mais elevado. Só que nem toda vez você consegue encontrar ele muito extenso. Você vê que às vezes tem buraco, às vezes você pega um banco de areia, você tá com água no joelho, às vezes você pega um buraco, vai com água abaixo da cintura. Então tem que ficar muito esperto, principalmente essa praia aqui chamada Praia do Buraco. Ah, tá. Essa praia chamada Praia do Buraco, por ela ter uma grande concentração de buracos com corais. Ah, tá. Ainda mais agora que essa noite o mar balançou, rolou umas ondas fortes de manhã cedo, quando a maré estava ainda cheia. Aí a maré foi secando, aí foi fazendo o quê? Deixando, né, a areia, uns buracos, aí depois mais para frente tem uma bancada de areia, depois mais para frente buracos com pedra, com coral, com rocha, né? Com arenito. Aí fica perigoso das pessoas caírem Mergulhar, nesses não tá buracos, vendo, né? não A água vê, tá turva, entendeu? Isso aí. Não dá pra ver. Isso aí. Beleza, muito obrigada. De nada, que isso. Foi ótimo. Quer mostrar você não? Valeu, com Deus. E aí, gostou do vídeo? Você tem alguma experiência para contar aí sobre as correntes de retorno? Já viu? Já identificou? Sabe identificar? Comenta aí, porque é muito importante também a sua opinião e a sua participação. Até mais!